Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do blog Este Mundo Tem Jeito. E se a energia usada na desinformação fosse canalizada no bem de todos? Como ficaria o nosso mundo? Será que ele melhoraria? Claro que sim. André Luiz, da obra Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, faz uma série de recomendações muito interessantes. Uma delas acaba dizendo respeito ao tema de hoje. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. Como é importante que nós consigamos, não é, nos afirmarmos mentalmente em segurança, ficarmos blindados em relação às enfermidades insidiosas. Essas enfermidades insidiosas podemos considerar que sejam a desinformação e as fake news, que são produzidas com grande dispêndio de recurso, de energias, de tempo, inclusive recursos financeiros que estão por trás da disseminação dessas fake news e que assaltam o nosso organismo se não estivermos muito atentos. Vamos elaborar um pouquinho mais esse tema no podcast de hoje. A dica cultural, filosófica, artística de hoje vem de uma iniciativa, um projeto, na verdade, chamado Caçadores de Bons Exemplos. Muito legal, bastante conhecido, mas talvez nem todos conheçam, portanto é importante registrar aqui. Conheçam, meus amigos, o projeto deste casal que já rodou mais de 1 milhão de quilômetros por diversos países, registrando 6.405 ações exemplares pelo mundo. Falam eles, vamos deixar que eles falem a respeito. Acreditamos que cada um de nós tem o sonho de um mundo melhor para todos. Existem algumas pessoas que deixaram de ser apenas sensibilizadas e se mobilizam, lutando batalhas que muitas vezes os outros não compreendem. Acreditamos que histórias são uma das formas mais poderosas que temos para nos conectarmos. Buscamos mudar o mundo compartilhando essas histórias, sejam de pessoas ou projetos, para que tenhamos cada vez mais exemplos, inspirações, conexões e que acreditemos, sim, que todos nós temos o poder de mudar o mundo. Buscamos fazer isso profissionalmente, trabalhando para inspirar e conectar pessoas do mundo inteiro para buscarmos soluções, juntando realizadores e apoiadores, replicando suas boas ideias. E aí fica o convite, o casal que toca esse projeto convida, vamos registrar e compartilhar boas histórias? Você acredita em um mundo melhor? Então participe também, registre um bom exemplo perto de você. E aí eles recolhem bons exemplos e registram. E isso se dá através do site www.caçadoresdebonsexemplos.com.br. Vou deixar o link aqui no texto da postagem. Vale a pena conhecer o projeto, meus amigos, é muito, muito legal. E mostra que sim, que esse mundo tem jeito, não é verdade? Boas notícias. A notícia não é nova, não é exatamente nova, mas bons projetos são verdadeiras e perenes boas novas. Não tem prazo de validade como notícia. E aí eu acabei descobrindo algo muito bacana. Garis turcos recuperam livros do lixo, formando uma bela biblioteca popular. Os livros por eles encontrados pelas ruas de Ankara, na Turquia, eram sempre compartilhados entre eles mesmos. Mas o volume, meus amigos, vejam só, ele foi crescendo, eles foram encontrando muito material, muito livro. E daí então surgiu a ideia da biblioteca. Saibam mais sobre isso, inclusive com um vídeo muito bacana, no link que estará aqui no texto da postagem. Uma belíssima iniciativa de uma categoria de trabalhadores pela qual eu tenho um respeito enorme, que são os garis. Meus amigos, o Paz no Prato de hoje vem do Instagram da nossa amada Caroline Monteiro, que exala frescor em pratos veges deliciosos. Hoje, a Paz no Prato é esta salada de couve e escarola ao molho tahine,
deliciosa. Sofrimento animal zero. Estímulo ao desmatamento na Amazônia para abertura de pastagens zero. Link do Instagram está aqui na postagem. Sigam, acompanhem as receitas que são realmente inspiradoras e, acreditem, são extremamente deliciosas. Então, meus amigos, entrando no tema de hoje, depois de relatar o projeto dos caçadores de bons exemplos e dos garis turcos, é possível imaginar a energia que essas pessoas colocaram nessas ideias. Planejamento, organização, busca de recursos e parcerias, execução e divulgação. Não é pouca coisa. E aí estão os resultados inatacáveis, ou seja, a disseminação de boas ideias, que são sim sementes para a germinação de mais e mais projetos sociais poderosos pelo mundo, ou ainda para o acesso amplo à cultura, no caso dos livros, no caso do exemplo maravilhoso dos garis da Turquia. Sem pretender de forma alguma realizar qualquer juízo de valor, e aqui os ensinos básicos do Cristo se fazem presentes na máxima que diz não julgar para não seres julgados, imaginamos a linha de montagem da desinformação e das fake news. Meus amigos, essa linha de montagem imaginária não, ela existe, exige também grandes recursos de planejamento, organização, imaginação na criação daquelas ideias malucas, execução e divulgação, ou seja, recursos importantíssimos de tempo e energia. Porém, o viés é outro, com resultados notavelmente nocivos para a sociedade, na forma de disseminação de conflitos, na forma do estabelecimento de divisão entre as criaturas. O mundo já está tão cheio de divisões tão daninhas, e aí então esse processo vem colocar mais lenha na fogueira da divisão. Nas dúvidas, no divulgar de dúvidas sobre instituições da ciência e instituições da fraternidade sem limites. Daí então, caros amigos, caras amigas, sempre que me deparo com a desinformação posta de forma maquiavélica, no sentido de que os fins, para estas pessoas, justificam os meios, fico pensando no quão proveitoso seria se toda essa energia fosse direcionada, de fato, para o bem de todos mesmo, não importando a ideologia, não importando a raça, não importando a etnia ou a crença religiosa de ninguém. Mas tenhamos fé, nós vamos chegar lá. Este mundo tem jeito. E esse gasto absurdo de energia, de recursos na produção de desinformação, na infodemia, assim como é chamada por alguns intelectuais aí pelo mundo, que isso vai ter um fim. E até lá, meus amigos, até que chegue este dia, sigamos firmes e serenos nas trilhas do bem, pois então, pelo exemplo dado pela maioria, aos poucos, os ideólogos da divisão e da desinformação poderão constatar o tamanho de seus equívocos, caírem na real e mudarem de lado, e investirem os seus recursos preciosos de tempo e energia na produção de palavras, atos e fatos que realmente signifiquem o bem para todos. Esse dia vai chegar, tenhamos fé. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem mutuamente cada vez mais. Até a próxima!